Oi, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de um outro testemunho meu. Lá para os meus 20 anos, mais ou menos, eu me vi com o fundo do poço. E assim, só quem está no fundo do poço sabe como que é. Eu tinha acabado de perder um namoro e eu estava assim perdida. Eu estava saindo, estava bebendo muito, envolvi com algumas pessoas erradas. O meu dinheiro que eu trabalhava, tudo assim, eu gastava em roupas de marca, sapatos de marca, em viagens com minhas amigas. E assim, eu estava levando uma vida completamente desregulada, só de ilusão, para tentar esquecer esse antigo namorado meu, e assim, sem me envolver com nada sério. E a minha família também, assim, nessa época, desmoronou toda. O meu pai, ele jogava baralho, valer, ele tinha um vício. E, assim, tudo que ele ganhava, ele perdia no baralho. O meu irmão estava, na época, ele estava envolvido com drogas, ele era viciado. E eu e minha mãe sofríamos muito com isso. A gente tentava ajudar ele de todas as formas, mas a gente não estava conseguindo. A minha mãe tinha problema de saúde, problema de coração, de pressão alta, de diabetes. E, assim, chegou num ponto da minha vida que meu pai, assim, entregou mesmo ao vício do baralho, o meu irmão entregou mesmo o vício das drogas, a minha mãe adoeceu, foi para o hospital, ficou internada, teve início de AVC, e eu não tinha nem tempo para visitar minha mãe no hospital, porque eu estava trabalhando na época, os horários não batiam, o horário de visita, e assim, chegou num ponto que a situação nossa ficou bem ruim mesmo. A gente não tinha dinheiro assim nem para alimentar mesmo. A gente chegou nesse ponto. Eu lembro que eu levantava cedo, não tinha nem café para mim tomar, para mim trabalhar. Eu tinha que passar na padaria, caminho do meu serviço, e eu tinha que comprar leite com café e pão de doce. Esse era o meu café da manhã, para mim tomar café, para mim poder ir trabalhar. E assim, o salário, eu estava devendo o salário todo, de roupa, sapato que eu tinha comprado, dívidas que eu tinha feito. E assim, minha mãe no hospital, internada, quase assim, entre a vida e a morte, não sabia se ela ia sair, se ela ia piorar a situação dela. Meu irmão não podia contar com ele, meu pai também não tinha como contar muito, porque além do vício do baralho, ele ainda bebia muito. E assim, eu comecei a beber mais ainda do que eu já bebia antes. Eu comecei a beber tanto que eu já saía de casa com bebida dentro da bolsa. Eu colocava nas garrafinhas, Montila, Bacardi, já levava já dentro da minha bolsa. E assim, todo lugar que eu chegava, já ia direto procurando bebida, já ia direto bebendo. E nessa época, assim, eu tinha várias amizades, várias amigas, vários amigos, porque assim, pra farra, pra festa, pra beber, a gente sempre tem amigos, nunca falta. Amigos, né? Como se diz, amigos a gente nunca tem, né? Colegas de farra, de bebida. E assim, e eles assim, eu não podia contar nada, porque eu estava passando em casa com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, no serviço, as minhas dívidas. Só vivia de aparência só, vivia rodeada deles. E eles assim, tudo me aplaudindo, gostava das coisas que eu fazia, de dançar, de brincar, de beber, das viagens que a gente fazia, mas assim, era tudo ilusão, porque na verdade, quando chegava em casa, eu chorava muito, eu entrava para o meu quarto, eu estava sozinha, eu não tinha ninguém, eu não tinha uma amiga, nem a minha família eu podia contar. E assim, foi nessa hora que eu me vi no fundo do poço. E para piorar, eu ainda vinha adoecer. E não tinha assim nem dinheiro para tratar, para comprar remédio, pagar uma consulta com um médico particular. E eu tive que se virar sozinha. Eu tive que fazer os exames, eu tive que correr atrás, eu tive que tomar medicamentos. E assim, aí que eu me vi realmente, que eu estava sozinha. No momento assim de doença que eu adoeci, no momento que meu pai, minha mãe, meu irmão estavam todos assim numa situação ruim também. Em casa a gente não tinha assim alimentos, tinha acontecido assim, cada um estava com problema, assim, ninguém estava preocupando com nada, cada um estava com um canto. E foi nessa hora que eu fui para a igreja.
Eu já ia frequentando alguns dias já com a minha mãe, e a minha mãe saiu do hospital, graças a Deus, e a gente foi procurar ajuda na igreja. Na verdade, a gente foi mais procurar para o meu irmão. A gente queria internar ele numa clínica de dependentes químicos, e a gente foi procurar ajuda. Aí nessa igreja, a gente encontrou, assim, verdadeiras amizades. E nessa igreja eu me lembro que o pastor na época ajudou muito a gente, ele orava muito, ele ia na nossa casa, ele conversava com meu irmão, ele me ajudava muito. As quedas que eu tive, assim, que algumas vezes eu saí, eu bebi muito, eu, assim, passei vergonha, porque na bebida, assim, a moral da gente, o nome da gente, tudo assim, na hora tudo é festa e farra, mas no outro dia vem as consequências. E eu sentia muito triste com aquilo, e eu ligava para o meu pastor, ele conversava comigo no horário de almoço, no meu serviço, e ele me ajudou muito na época. E isso eu fui firmando na igreja, eu, minha mãe. A minha mãe primeiro, ela batizou na igreja, ela aceitou Jesus. Depois eu fui frequentando, até que um dia eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus, eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento mais tanta bebida, tantas desilusões na minha vida, tanto amorosas como de amizades. E eu resolvi mesmo entregar minha vida para Deus e pedir para Deus para me livrar do vício da bebida, para me encontrar uma pessoa boa, um rapaz bom que ficasse do meu lado, que quisesse casar, que quisesse construir uma vida junto comigo, uma nova história. E foi nesse momento que eu pedi a Deus. Foi, se eu não me engano, foi na virada do ano, de 2026, eu acho, se eu não me engano. E eu pedi para Deus para fazer um milagre na minha vida, para que eu conseguisse parar de beber, porque eu não conseguia. Eu chegava nos lugares, eu só ia atrás de bebida. Eu não conseguia parar de beber. Eu bebia desde os 12, 13 anos, eu já bebia. E com o tempo só foi pior.